Ora viva, muito boa noite, caro internauta que assiste neste momento Linha da Frente que começa na sua tela. Na nossa página do YouTube falamos especificamente da FTV Live. Estamos cá para debater em relação a mais um tema que marca a atualidade nacional, sobre a pobreza no Estado moçambicano. Moçambique está entre os países mais pobres, para não dizer o que está abaixo da linha da pobreza. É uma questão preocupante que os nossos analistas, falamos de Daniel, como também Baltazar, nos vão ajudar a compreender não apenas os problemas que levaram Moçambique a esse estágio, como também quais soluções é que podem ser empregas para tirar a nossa nação deste nível de pobreza e, quiçá, levá-lo a um nível mais alto, considerando os recursos naturais que então tem, como também as universidades que formam jovens todos os dias para desenvolver o país. Daniel, muito boa noite. Nós temos este primeiro tema sobre Moçambique, que está entre os países com extrema pobreza. É algo preocupante, diga-se de passagem, mas também queremos ouvir os seus pontos prévios para esta noite, antes de entrarmos de maneira já profunda em relação a este tema. Muito boa noite. Muito boa noite, Baltazar. Muito boa noite, Belize. Muito boa noite, telespectador lá em casa. Meu ponto prévio é corrupção, é uma preocupação que está acontecendo na província de Manica sobre as crianças agora se dedicar ao garimpo, nesse caso o ouro, o abandono de escola. Então, se o governo provincial, o governo central não tomar medidas no Ministério da Educação, teremos futuramente petizes frustrados por causa da busca pelo dinheiro, busca pelo sustento. Sei que a vida é difícil, mas é preocupação. É melhor tirarmos crianças daquele lugar. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel. Daqui a mais um pouco volto mesmo consigo para aprofundarmos este tema que é, de certa forma, muito importante, mas também preocupante. Baltazar, muito boa noite. Estamos cá para falar sobre a pobreza no Estado moçambicano. Significa que Moçambique está abaixo da linha da pobreza. Há crianças a viver não apenas sem dinheiro, como também sem 3 refeições ao dia, sem nem mesmo ter acesso à educação, saúde, que são serviços muito básicos e necessários para elas, como também para os seus pais, que nem sequer têm a possibilidade de prover todas estas coisas. Como é que olha para isto? Mas antes mesmo, os seus pontos prévios. Muito boa noite. Bom, boa noite Daniel, boa noite Belize, boa noite aos nossos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Bom, quanto ao meu ponto prévio, queria simplesmente relatar a situação que se encontra no bairro de Ulene. Estamos a falar que este bairro de Ulene está sinceramente desde 2023 até os dias atuais está sem centro de saúde. E o que preocupa muito a situação de saúde ou coloca em causa a saúde de muitos moradores que dependiam desse único centro de saúde que está aqui. Então, quem de direito que possa voltar a restaurar aquilo que é o funcionamento deste centro de saúde, porque milhares de pessoas, milhares de populações que vêm percorrendo longas distâncias para poder encontrar aquilo que é um atendimento para minimizar aquilo que são as suas dores ou fazer o tratamento daquilo que tem lhe afetado. Então, pedi a quem de direito, a parte do governo ou a parte do Conselho Municipal da cidade de Maputo, que possa voltar a atender a essas pessoas que moram nesse centro, moram neste bairro, que estão sem nenhum centro de atendimento na questão que tem a ver com a saúde. Então, é alarmante quando encontramos zonas que não estão qualificados no sentido de habitação, porque são necessidades básicas. Estamos a falar de saúde, educação e por aí, né, posto policial, né, mas que a saúde é prioritária, porque estamos a falar que é um dos bairros mais populosos a nível dos nossos distritos aqui na cidade de Maputo, e não se justifica este bairro estarem lá pessoas a habitarem e que não tenham um centro de saúde para atender aquilo que são as suas doenças. Outro ponto que queria ir até apontar a situação que se encontra a partir de Sofala, que é o Instituto Nacional de Ação Social, que vem deixando vários funcionários à sorte. Está a dizer que esses não têm subsídios, e esses vieram há dias atrás a reivindicar a UINA
dizendo que precisavam de alguma coisa, mas estamos a deixar de trás famílias sem alimentação, sem seus salários, e se formos a ver as imagens que chegaram até a nós, é que são pessoas já com uma idade muito avançada que dependiam daqueles pequenos trabalhos ou dependem do pequeno subsídio que ganham para poder sobreviver. Então, estamos a dizer que são famílias que estão nesse dia sem se alimentar direito, porque a este instituto que devia ou deve zelar aquilo que são os direitos desses mesmos funcionários, não tem feito o seu dever. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Volto mesmo para ser daqui a mais um pouco, mas estou novamente consigo, Daniel. Já havia começado a citar os seus pontos prévios, mas também algo que nos traz para esta mesa é a situação atual do Estado moçambicano. Extrema pobreza. Estamos a falar de um país que com 5 décadas ainda se debate com a questão da pobreza, crianças sem possibilidade de ter alimento todos os dias, pelo menos uma alimentação básica necessária para contribuir para o seu crescimento e tantas outras coisas, tantos outros setores que são potencialmente afetados justamente por causa desta pobreza. Como é que se explica que com 5 décadas o Estado moçambicano continue nesse estágio? Muito obrigado. Dizer que este é um problema, na verdade, sempre nós iremos lançar a mão ao governo. Como é que se explica? Boa pergunta. Na verdade, é desafio muito grande falarmos de pobreza, como dizia no meu ponto prévio. Estamos a falar de crianças a explorar ouro. O que leva a isso? É a pobreza. Elas sabem, nós temos recursos. Nós temos ouro hoje, nova descoberta em Manica, ouro. Temos o gás natural em Cabo Delegado. Temos macadâmia mesmo, ainda em Manica, temos chá em Guru, em companhia. Nós temos recursos para viver como país. Sem falar do carvão em teto. Carvão em teto. Nós temos recursos para viver como país, mas infelizmente nós não estamos a viver, estamos a sobreviver. Então sobreviver é uma coisa muito difícil. E cada um tem que ir atrás do modo que você possa sobreviver. Um dos fatores que eu encontro aqui é má gestão e corrupção, também fraca diversidade econômica. Esses são fatores que mesmo nós tendo recursos, mas quando se beneficia a alta elite, quando se beneficia a um grupo, incrível que pareça, essa alta elite, esse grupo, eles o que fazem? Puxam vários investidores e esses investidores são testas de ferro. O grande patrão, o grande dono é o empresário local que é moçambicano, mas ele não aparece. Começamos a inventar chineses, inventamos franceses, depois dizer que o dinheiro vai para fora, depois aquele dinheiro volta. Então, é uma situação muito complicada que o país vive. Enquanto nós não ficarmos preocupados com o pacato cidadão, sempre iremos ver se engraçado. A população agora já descobriu que nós somos ricos. Só que, infelizmente, eles descobriram, não diria tarde, descobriram que nós somos ricos e agora estão a tomar a força aquilo que é nosso. Então, isso é muito perigoso. Iremos ter dispersão de recursos e depois não iremos ter como vender. Muito bem, de acordo já com as suas declarações, podemos então afirmar que a questão da pobreza é mais um problema político do que econômico. Aí são dois problemas juntos. Primeiro é político, segundo é econômico. Então chega a ser econômico por causa da má gestão, de más política que nós temos. Eu posso ter recursos, mas como vender? Então o governo tem que abrir espaço para que haja a partilha desses recursos. Muito bem, muitíssimo obrigado. Aqui mais um pouco volto mesmo para si também, no que diz respeito aos recursos, mas ainda nesse contexto dos recursos naturais, Baltazar, como é que os mesmos podem contribuir para não apenas a questão de alavancar o Estado moçambicano de forma económica, como também fazer com que possa regredir, porque há recursos naturais, no entanto, a sua exploração parece não estar a contribuir de forma positiva. Como é que olha para isto? Como é que eles podem, de fato, contribuir? Bom, primeiramente quero dizer que, politicamente falando, posso dizer que é um desafio enorme para o governo de Moçambique, independentemente do governo estiver em gestão, é um desafio enorme para poder colocar Moçambique nos níveis que merece estar, tendo em conta com os recursos, né? É preciso entender que tem aqui um dos livros que foi lançado, acho que foi com João Mosca, né? Falamos maldição
ou benção, né? Maldição ou benção, até que ponto esses recursos podem em algum momento nos ajudar ou minimizar aquilo que são o nosso sofrimento, quer do ponto de vista econômico, a situação do país. Bom, o fato de termos os recursos dentro do nosso país, claramente é preciso termos muita cautela, principalmente ao colocarmos esses recursos em frente da certeza de que vamos ficar ricos, né? Já nos alertaram no passado, desde o período do mandato Armando Milguebus até os dias atuais, de que o aparecimento desses recursos, quer minerais ou florestais ou por aí vai, não pode constituir algo que possa nos dar, porque esses recursos um dia acabam, né? E não nos esqueçamos que aquilo que tem sustentado a maior parte da população moçambicana ou das pessoas em Moçambique é a agricultura. Mas ainda esta agricultura apresenta uma certa fragilidade, apresenta certos problemas naquilo que é quando encontramos projetos ainda que não são sustentáveis, não são viáveis para poder minimizar aquilo que é a situação da própria alimentação. Estamos a dizer, a primeira linha de alimentação ou de crescimento econômico em Moçambique, estamos a falar que é a agricultura, depois vem aqui a pesca, né? Mas nesses dois lados ainda não temos projetos ainda em vigor que possam em algum momento não assolar aquilo que é a fome ou problemas de alimentação em Moçambique. Saiu sorte, né, este tema vir hoje, porque ontem saiu um relatório de que a gestão do antigo presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, acabou endividando-se muito mais para aquilo que é as necessidades que o Estado necessitava ou necessitou naquele período. Estamos a dizer que, em vez de avançarmos do ponto de vista econômico, o crescimento, apesar das metas e dos financiamentos de recursos que vai se alocando a cada ano, a cada projeto que vai aparecendo naquilo que é minimizar a própria crise, ainda encontramos situações em que temos muitas pessoas, muita população que ainda mesmo necessita disso. Então, são vários fatores que podemos levantar. O fato de sermos detentores de grandes recursos minerais, ou faunísticos, ou por aí vai, ainda não nos sinalizou claramente que estes serão a solução da própria riqueza que tanto almejamos dentro disso. Por quê? Como muito bem meu colega disse, a questão o que conta aqui são questões mais políticas, né? São fatores mais políticos, porque são estes fatores políticos que acabam influenciando. Vimos o que aconteceu, a questão da mineração em Manica, né? Como é que foi, os recursos naturais foram explorados. Estamos a ver como é que está a ser a questão em Cabo Delgado, como é que está sendo gerenciada a questão dos recursos naturais, ainda que diga-se que ainda estamos na fase de exploração, ainda não de consumo, ou ainda estamos na fase de prospecção, ainda estamos na fase de prospecção, não exploração. Ainda que ainda não tenhamos iniciado essa fase. Mas então, são vários setores, mas a questão, o paradoxo de Moçambique aqui, que podemos apontar aqui, Moçambique é um país abençoado pela natureza, como muito bem dissemos aqui. Temos vastos recursos naturais, desde terras férteis, uma das maiores zonas costeiras do Índico, nesse caso, o potencial turístico também, né, que se formos a ver do ponto de vista do turismo, também temos um grande potencial para as praias ou pelos locais turísticos que este país banha, mas que não temos também um grande investimento nisso tudo aqui. Então, mesmo assim, continuamos com mais de 60% da população que ainda está na extrema pobreza. Então, a pergunta que poderíamos lançar é que a pergunta que o povo moçambicano lança é por que com tantos recursos, com tantas opções de podermos sair desta extrema pobreza, mas ainda continuamos com essa pobreza. Então, entra aqui a questão também que já viemos discutindo, que nos últimos tempos, nas últimas semanas está a se debater em Moçambique, que tem a ver com o combate à corrupção, né?
estamos a falar que as grandes mineradoras, que quem tem conseguido a gerência desses mesmos mineradoras não são cidadãos pacatos, expulsa-se os garimpeiros considerando que estes mesmos garimpeiros eles podem em algum momento atrapalhar aquilo que é a exploração desse mesmo recurso. Afinal de contas, é expulsar para poder entregar a certas elites, a certas pessoas para poderem usurpar desse mesmo espaço e poderem fazer aquilo que são as suas necessidades. Muitas das vezes, maior parte dos recursos, maior parte destes recursos que nos últimos anos estamos a descobrir, não são com uma finalidade do Estado, mas são com uma finalidade de certos indivíduos que acham que fazem parte de uma elite deste país. Então, em algum momento, vamos fragilizando. Então, tem certas pessoas que estão abocanhando essas grandes reservas, esses grandes recursos, mas que depois esquecem que o povo moçambicano vai depender muitas das vezes desses mesmos recursos para poder sobreviver. Então, quando é assim, em algum momento podemos esperar, e o número daquilo que é a população moçambicana nos últimos tempos não vem baixando em termos de pobreza. Vamos falar que os últimos dados da PNUD ou os últimos dados do Banco Mundial tendem a crescer o nível de extrema de pobreza, o nível de população que vai ficando mais pobre a nível do país, por mais que a gente descubra as mais riquezas. Aliás, o fato de a gente descobrir mais riquezas é mais motivo de a gente ficar mais pobre. Por isso aparece o livro que foi lançado ultimamente, se é bênção ou maldição esses mesmos recursos. Bênção ou maldição porque se formos a ver na província de Cabo Delgado, os mesmos recursos hoje em dia estão a trazer o quê? Estão a trazer conflitos, estão a trazer problemas. Se formos a ver na província de Niassa, é a mesma situação. Então, não sabemos se até que ponto esses mesmos recursos eles podem ser, do ponto de vista, uma bênção ou uma maldição, mas que fique claro que muitas das vezes, quando descobrimos todas as riquezas, em nenhum momento essas riquezas elas vão com uma finalidade de contribuir naquilo que é o crescimento econômico, mas sim são crescimentos mais individuais. Muitíssimo obrigado, Baltazar. Daqui a mais um pouco vamos tornar a falar também no que diz respeito à agricultura. Pretende-se saber quais mecanismos é que podem ser usados para fazer com que a agricultura tenha um impacto realmente transformador. Talvez seja uma pergunta que pode ser respondida por si. Xané falou sobre recursos. Moçambique é rico no que diz respeito à terra. É uma terra demasiado fértil o suficiente para garantir que a agricultura, que hoje é de subsistência, no dia da manhã possa servir para o sustento não apenas das famílias de forma básica, mas tornar estas famílias em produtoras. Como é que se pode garantir que de fato haja essa transição? Mais uma vez, muito obrigado. Dizer que nós, quando ao ramo da agricultura, nós crescemos a saber que a agricultura é que é a base da riqueza, que a terra é riqueza, mas nesse exato momento nós temos que mudar nosso sistema de agricultura. Nós usamos ainda um sistema muito arcaico na agricultura. Então, esse sistema arcaico contribui bastante para que o país não possa crescer. Se calhar para os mais velhos tinham aquela política de dizer que antigamente havia uma chamba de Estado. Também era uma boa política aquilo, só que infelizmente não se levou muito avante, vivemos em época capitalista, época da modernidade, mas essa modernidade, infelizmente, não está sendo acompanhada com o setor da agricultura. Então, enquanto que o país estamos a viver no século XXI, mas nossa agricultura ainda é do século XIX, porque nós ainda usamos a agricultura baseada em cabo curto. Enquanto usamos a agricultura da base de cabo curto, não é possível. Não é possível, nós estamos muito atrás. Hoje em dia nós temos muita mata, temos muitas terras disponíveis, mas enquanto usarmos cabo curto, você não há de nem fazer um hectare com cabo curto, infelizmente. Então nós temos que apetrechar o setor da agricultura, nós temos que arranjar mecanismos, arranjar parceiros internacionais para poder investir no setor da agricultura e aí sim nós seremos um país próspero. A agricultura é uma coisa em que todo mundo sim, mas digamos moçambicano, qualquer moçambicano tem capacidade de plantar. Quando conseguimos ver aqui no Leme, conseguimos ver em Fulene, plantamos muita coisa, que é alface, que é couve, não sei, que é couve, hoje temos marraquene, também fazemos um pouco de arroz, mas enquanto continuamos na base do cabo curto, não há como desenvolver. Então o governo tem que criar mecanismos, chega de criar projetos fracassados, mas sim criar projetos sustentáveis. Agora temos o famoso Fidel, na minha opinião, o famoso Fidel
tinha que ser convertido em mecanismo de renovação para o setor agrícola. Tem que perceber que negócio não é uma arte feita para todos, é difícil falar, mas se o Estado investir na agricultura, saindo do cabo curto para a agricultura industrializada, mecanizada, é fácil, não venha falar de pobreza nesse exato momento, venha falar de produção e venda. Muito bem, muitíssimo obrigado. É fácil, mas Baltazar, o que é que está a falhar para que não haja essa transição e se garanta que Moçambique não apenas dependa de áreas como o turismo, apesar de não ser tão potencializado assim, mas também da agricultura, que, como bem disse o Daniel, é o motor de toda a economia, especialmente devia ser de Moçambique, que apresenta uma terra fértil. O que é que está a falhar? Bom, é aquilo que o colega acabou de dizer. O que tem falhado muito mais é... Bom, primeiro eu quero defender uma ideia, claro que vários pensadores, vários autores já deixaram bem claro em relação dos problemas, as possíveis soluções que o governo moçambicano, ou o Estado moçambicano pode ultrapassar, ou pode ter para ultrapassar esses todos os problemas. Primeiro é que temos de encontrar que o nosso Estado moçambicano não tem um projeto linear de governação ou de desenvolvimento, né? Temos abraçado vários projetos, várias etapas e vários desafios que são colocados muitas vezes pela comunidade internacional, e Moçambique não tem sabido alinhar dentro daquilo que é. Apesar de este mesmo financiamento tem chegado ao nosso país, a questão da materialização, diga-se que Moçambique é um bom país para poder produzir leis, poder fazer projetos. Mas a questão é a continuidade, a fiscalização, a materialização desses mesmos projetos é que tem falhado. Estamos a falar aqui, se a gente sabe muito bem que os recursos naturais eles são escassos e eles vieram e tem um período em que em algum momento eles podem acabar e nós não podemos considerar. Estamos a falar da China. A China, do jeito que ascendeu a nível internacional, começou na base da agricultura. Hoje já vem se potencializando em várias outras áreas, porque acreditando que um dia isso pode acabar. Então, nós também temos que começar a pensar em projetos futuros e não projetos de arranjos, e não projetos de incertezas, e não projetos que em algum momento beneficiem certas pessoas, certos grupos, para aquilo que são grandes financiamentos que são dados para este país. Estamos a dizer que tivemos já tivemos vários projetos a nível da agricultura, desde o período da governação de João Quixissano até os dias atuais. Já tivemos os projetos de campanha a nível das províncias, já tivemos o combate à fome, já tivemos vários projetos, mas esses mesmos projetos são projetos de gestão, não são de projetos de sustentabilidade, ou não são de projetos de continuidade para aquilo que são os interesses do Estado. Os interesses do Estado passam do quê? Eliminar a fome da própria população moçambicana, eliminar aquilo que são a manutenção da própria... Estamos a dizer que já tiveram projetos que já nos prometeram várias comidas na mesa, mas esses mesmos projetos hoje, com este novo governo, já não estão lá, já moraram no antigo na antiga gestão, no antigo governo, e neste governo atual já está a desenhar algo idêntico que até o antigo já se esquece que já existiu. Então, há falta de continuidade, há falta de abraçar projetos concretos. Depois já aparecem programas a nível internacional. Temos agora o 2030, não sabemos se... Até o próprio Presidente da República, na sede das Nações Unidas, já falou muito bem que a nível mundial não está a ver países que em algum momento vão cumprir com essas agendas. Depois de 2030 teremos 2063, que é também um programa traçado pela a União Africana. Não sabemos até que ponto esse mesmo projeto também estaremos a correr atrás desses mesmos objetivos. A ideia é colmatar ou poder eliminar aquilo que é a extrema pobreza que o país vem sofrendo. Mas a questão é que não temos projetos futuros, só temos projetos imediatos. Aqueles projetos que é a mesma coisa quando tu estás em casa e fazes arranjo de comida para poder alimentar seu filho. É o que está a acontecer. Então precisamos de projetos que vão nos fazer amadurecer, vão nos fazer com que a cada dia nas nossas casas a gente não possa escolher se é almoço ou uma tabicha ou jantar que podemos passar para poder passar o dia. Então, hoje em dia, a própria alimentação do próprio moçambicano, ela está
ainda o moçambicano hoje em dia, posso dizer que o moçambicano ele não se alimenta do que quer, mas sim do que tem. Tá vendo? Então, é complicado. Então, precisamos começar a abraçar os projetos que nos edifiquem como Estado, como nos edifiquem como povo, porque estes que estão a aparecer hoje são projetos que estão para cumprir agendas, estão para cumprir missões, estão para cumprir uma etapa e não para cumprir um futuro. Muito bem, muitíssimo obrigado, mas já fugindo para um outro contexto, quando a sua primeira intervenção falou sobre o turismo que pode ser também usado para catapultar aquela que é a economia nacional. No entanto, quais são os obstáculos que impedem este setor de ser o garante também ou ajudador da agricultura para que a economia moçambicana possa crescer? Bom, a questão da cultura, posso dizer que a questão do turismo, assim, a questão do turismo é uma questão que eu acho que poderíamos muito bem aproveitar, sabendo que Moçambique está privilegiado pela sua localização costeira, geográfica costeira, por aí. Se formos a ver, acho que, não sei se podemos indicar isso, não conhecendo bem a província de Manica, mas o restante dos países acho que muito bem pode nos favorecer em termos de praias, né? Lugares mais... O turismo o turismo que está potenciado na província de Inhambane, Nampula, Cabo Delgado, Maputo, inclusive, Gaza, Zambesa, estamos a dizer que temos temos províncias suficientes, temos locais identificados suficientes que podemos muito bem apostar nessa área e poder, sabemos muito bem, não só na questão do turismo, se for mesmo no desporto, sabemos muito bem que o futebol hoje em dia é uma área em que os outros países, estamos a falar da Espanha, Inglaterra, hoje em dia essa área mete muito dinheiro. Se formos a voltar na questão do turismo, também temos vários lugares que em algum momento podemos apostar isso e poder agregar naquilo que é o crescimento econômico deste país. Mas para tal, tanto a questão econômica, que posso, olhando no eixo da alimentação, tanto a questão do turismo, ela só será suficiente se o país, porque se ainda continuamos nesse modelo de país, 5 em 5 anos temos instabilidade dentro do país, claramente ainda estaremos dizer que estaríamos muito longe para ir atrás daquilo que são os interesses. Porque um país instável não atrai investimento, não atrai turismo, não atrai nem sequer... posso dizer, sim, não atrai investimento, né? Então a economia não anda. Por quê? Quem vai querer investir num país com instabilidade? Sabemos que já está claro que 5 em 5 anos teremos alguns conflitos e sabemos quais são os conflitos pós-eleitorais, o que acontece. Temos a questão dos raptos. Estamos a falar que muitos empresários, quer os portugueses e quer os chineses, entre outros, acabaram abandonar o país porque considera-se uma cidade ou um país instável em termos de investimento. Então, qual é o empresário que virá a Moçambique, concretamente a Maputo, criar o seu negócio depois meia volta a ser sequestrado? Qual é o empresário que vai colocar uma fábrica sabendo que daqui a 5 anos, quando houver eleições, essa mesma fábrica vai ser saqueada, vai ser roubada, porque a estabilidade política. Então, é preciso primeiro consolidar a questão da estabilidade, quer do ponto de vista político e social do país, e que daí é que podemos ter uma estabilidade econômica. Porque com paz, com uma estabilidade social, claramente aí teremos um país que economicamente estará estável e poderemos assim que sair naquela que é na linha vermelha dessa lista dos países mais pobres no mundo. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel. Indo mesmo por esta linhagem dos investidores, como também os restantes empresários que, como bem disse o Baltazar, muitos deles acabam sendo sequestrados e taxando Moçambique como uma nação perigosa, não apenas para investir, mas também simplesmente para viver. Qual é o papel? Vamos supor então que Moçambique seja um país seguro, um país de paz, como disse o Baltazar, falta paz em Moçambique. Vamos supor que seja um país tranquilo e pronto para receber cidadãos estrangeiros. Qual é o papel que estes investidores têm na promoção de uma economia mais sustentável?
Se Moçambique estivesse em paz, Moçambique estivesse agora bem estabilizado em termos de convivência social, em termos de segurança, seria um país próspero. Próspero porque qualquer um quer investir onde há paz. Onde não há paz é impossível investir. Então o Baltazar está certo. Temos 5 em 5 anos instabilidade. Então, ao viver assim, não é possível Moçambique ter grandes investimentos. Desculpa. Estamos a ver momentos de desafios maiores para o nosso país como Moçambique. Então, Moçambique não há paz. Então, ter a falta de paz, instabilidade, essa insegurança que o país vive, não vai atrair nenhum investidor. Todos ficam com receio, ninguém quer investir onde eu sei que daqui a 5 anos minha loja há de ser saqueada. Eu não vou querer investir numa mineradora que eu sei que vou ser invadido pela população local. Eu não vou querer investir onde eu sei que o governo do dia vai me aplicar sanções altas sem dinheiro. Então, a pobreza, na verdade, uma forma de combater a pobreza é de voltar sempre atrás. A agricultura é a base. Enquanto nós temos boas políticas, desenvolvermos boas políticas de agricultura, boas políticas de sociodesenvolvimento, não é? Porque nós queremos desenvolver, queremos prosperidade. Essa prosperidade está em um governo abrir espaço, criar mecanismos para aquele que é agricultor conseguir produzir na sua machamba, conseguir vender, conseguir até importar. Olha só, quando tu vais à província do Niassa, Niassa tem muito morango, Niassa tem muita área avícola, é possível, tem feijão, tem muita coisa, mas voltando para a situação do turismo, quando nós temos boas estradas também é turismo. Então eu hei de sair daqui, é de ir para Niassa, é de importar meu morango, é de importar minha área avícola, é de importar meu feijão, venho a Maputo para poder vender, mas enquanto eu não tiver estrada, o turismo não é possível, porque aí o que vai me levar a Niassa são 2 fatores. Vou para conhecer e vou para explorar aquilo que há lá. Mas eu não é de explorar enquanto não tem boas estradas. Então, também não tendo estrada, também é sinal de extrema a pobreza nesse caso. Não tem como nós todos em Niassa, por exemplo, falo muito de Niassa porque é potência agrícola. Não tem como em Niassa chegar a Maputo produto, às vezes chega meio já sacos desgastados todos, porque passou muito mal na estrada, chega sem nada. Então, se temos boas estradas, as pessoas acabam sendo mais lugar atrativo. Então, o turismo só é possível. Também turismo, na verdade, em muitos sítios, há países que não vivem da agricultura, mas vivem do turismo. Então, eles começam a atrair mais investimento, mais pessoas. Temos Bahia, temos Cachoeira, mas do jeito que o governo está a gerir a situação do país, ainda vamos continuar na linha da pobreza. Exato, então, beleza. Só um minuto, Baltazar. Isto significa então, Daniel, que o Estado moçambicano está mais preocupado em colocar mais exigências, especialmente no que diz respeito àquele que é o lado fiscal, mas também social aos empresários, mas não está preocupado em garantir a acessibilidade ou facilidades para esses mesmos empresários, não apenas se sentirem motivados em continuar a investir, mas também chamarem outros empresários para o território nacional. Para chamar empresário no território nacional tem que criar condições. Primeiro, criar condições de estrada e a situação fiscal também é muito complicada no país, muito mesmo. Nós vendemos pouco, cobramos muito. Então o que acontece? Nós temos que lutar, reduzir, dar liberdade às pessoas. As pessoas não têm muita liberdade de vender, de produzir, exportar. Muito bem, muitíssimo obrigado. Baltazar, sim, eu queria acrescentar o ponto que o colega estava a dizer, a questão das exportações ou das produções a nível de outras províncias. Eu acredito que em algum momento, quando surgiu o conflito em Cabo Delgado, foi criado um projeto onde quem estava por frente é IDE. Era IDE, né? Sim. Era IDE. Era um projeto que tinha a ver com a reconstrução da Zona Norte. Acho que Agência de Desenvolvimento. Agência de Desenvolvimento da Zona Norte. ADIN, exatamente, obrigado. ADIN, exato, era ADIN. Com aquele projeto, hoje começo a pensar que em algum momento tivemos a questão de desigualdade regional e exclusão social. Por que digo isso? Em algum momento olha-se para as zonas nortes e centro do país como se fosse minoritária em relação a Maputo. Tudo acontece por aqui
e é aqui onde deve haver desenvolvimento. Quando em Maputo começaram a circular os mototáxis, o que é comum em Quilimane, Zambeza, Nampula, Cabo Delgado, por aí vai, né? Zambeza, sim, faz parte do Quilimane. Então, surgiram comentários de que são coisas do norte isso aí, são coisas do norte. Então, em algum momento parece que os nossos governos também têm esse receio de fazer certos investimentos no norte, alegando isso. Entendeu-se que naquela altura o problema do conflito em Cabo Delgado era problemas mais de desenvolvimento local. E por isso que nasce o ADIM como algo que podia melhorar a vida dos povos. Mas ao longo do tempo fomos ouvindo outras narrativas sobre o surgimento daquilo ali. Então, eu acho que as políticas de desenvolvimento muitas das vezes ignoram o interior do país, né? E as políticas de desenvolvimento em algum momento ignoram aquilo que é o desenvolvimento. Nesse caso, as políticas de desenvolvimento muitas das vezes ignoram o interior do país. Então, eu acho que há um abismo entre Maputo e as províncias do norte, né? E essa desigualdade impede um crescimento inclusivo, né? Nem te cortar só para tentar despertar alguma coisa. Não é só não é nesse sentido, na verdade. Indo para a linha de pensamento, nós crescemos numa situação de tribalismo. Exatamente. Então, tribalismo mesmo dentro do governo. Dentro do tribalismo e regionalismo. Perceba só, nós crescemos a saber que os do norte e centro são xingondos. E aquilo ficou. Muito bem. Não, sim. Terminando, eu dizer que é preciso que Moçambique precisa de uma nova geração de líderes comprometidos com o interesse nacional. E precisamos de uma governação transparente, de investimentos sérios em educação, saúde, áreas de infraestrutura e por aí vai. É mais importante, posso dizer assim, é mais importante os recursos terem beneficiado o povo moçambicano, mas não apenas elites e estrangeiros. Nesse caso, precisamos muito que haja seriedade na aposta de financiamento às nossas províncias, principalmente no norte. Chama a falar que Niassa era considerada até hoje um dos maiores celeiros, né, do país. Mas Niassa hoje em dia é uma terra feita para a produção de batata, feijão, mas batata recorremos aonde? A África do Sul. Então, hoje em dia, até o próprio feijão para comer, que podemos ir buscar aqui mesmo em Niassa, é um problema de alimentação aqui na nossa família. Temos um país, claro, que não é o Brasil. A produção de feijão. Comer no feijão no Brasil é algo como se estivesse a beber água. Né? Porque a produção, depois conta essa história que não podemos reclamar, porque eles já têm mais de 500 anos, nós só temos 50, ainda estamos nisso, mas tudo bem, quem disse que não podemos adotar se temos meios para isso? Então, são questões que, muito bem, que acabamos ignorando. Podemos levantar vários fatores que levam com que Moçambique hoje se encontre nessa extrema, na extrema pobreza. Os números, estamos a falar, somos cerca de 33 milhões né? 33 milhões de habitantes em Moçambique, mas dos 33 milhões de habitantes, estamos a falar que 60% desses mesmos habitantes estão na extrema pobreza. Então, é um caso muito estranho, mas estamos aqui, a cada tempo, a cada período, a gente vem descobrindo mais recursos e ainda ficamos muito mais, quanto mais descobrimos mais recursos, ficamos mais embaixo. Muito bem, Baltazar, algo curioso é que as universidades no estado moçambicano surgiram já há bastante tempo. Nós temos 50 anos de independência, a Universidade Eduardo Mondlane já existia, porém com outro nome, vinha formando jovens, como também pessoas um bocadinho mais velhas que estavam interessadas não apenas em ter uma formação, o seu certificado, mas também contribuir para o desenvolvimento do Estado moçambicano. No entanto, temos percebido que há mais instituições de ensino superior, outras que são do ensino técnico profissional. No entanto, a pobreza ainda está cá. O que é que está a acontecer? Será que o sistema de educação, como também de formação superior e técnico-profissional, está
a trabalhar nos jovens para que eles estejam preparados para o mercado de trabalho realmente? Se formos a percorrer a nível nacional e visitarmos as nossas escolas profissionais, não estão equipadas. Não estão totalmente, e não sei se são quantas, ainda temos províncias que não têm escolas profissionais. Né? O antigo governo do Filipe Jacinto Inhosso tentou criar algumas escolas profissionais a nível do país. É de reconhecer, sim, que houveram escolas, mas que o problema é a própria manutenção do mesmo. Só para tu veres que a própria Universidade de Eduardo Mondlane, a nível da África, já sumiu do mapa. Como uma das melhores universidades a nível da África, já sumiu do mapa. Quer dizer, estamos a viver no hoje, não no amanhã. Não estamos a potencializar as nossas instituições. Ainda estamos muito, mas muito atrasados em termos de pesquisa. Enquanto os outros estão agora a trabalhar com a inteligência artificial, nós ainda estamos temos medo. Nós ainda estamos a trabalhar com as bibliotecas, né? Estamos a rever os livros, né? O estudante de engenharia hoje não tem um laboratório equipado para poder atender a que são as demandas atuais, né? O mundo atual. Se formos na agricultura, também não temos tecnologias para poder fazer uma produção. Estamos aqui. É preciso copiar modelos. Claramente há modelos que podem servir, outros não podem servir, mas não estamos alinhados com aquilo que é o crescimento daquilo que são as situações a nível do mundo. Então, ainda por mais que o número das universidades, quer públicas ou privadas, quer do ponto de vista profissional ou do outro lado, é difícil. Elas vêm crescendo, mas ainda não estão a corresponder àquilo que são as necessidades do mercado. Ainda encontramos universidades, sim, estão a se formar, mas estamos a encontrar pessoas que quando se formam, sentam em casa, porque não tem alternativas. Né? O Estado é um dos maiores contratantes, né, dos funcionários, mas mesmo assim, estamos a dizer que ainda estamos muito longe. Não temos instituições nossas equipadas, até a prova de vida hoje é feita online. Então, são vários setores, são vários assuntos que podemos apontar, mas a questão da própria educação que me colocas, ainda estamos muito atrasados. Quando vamos rever, estamos a dizer que as nossas universidades, quer privadas, quer públicas, elas ainda estão muito longe. A nível da África, ainda nem estão nas 100 melhores universidades. Imagina no mundo, onde é que estamos. Então, é preciso primeiro apostar na educação, e olha, também é preciso apostar naqueles estudantes, porque temos um instituto de bolsa, né? Temos um instituto de bolsa que anualmente leva milhares ou leva algumas pessoas, ou alguns moçambicanos que vão se formar fora. Mas estes mesmos indivíduos, quando são lá formados, potencializados, quando chegam aqui, são marginalizados. Né? Não há acompanhamento de estudantes que saem fora, que vão se formar em engenharias, agricultura, áreas exatas que podem contribuir em algum momento que nós achamos que aqui não temos, porque lá tem outras tecnologias, outros laboratórios que podem, que em algum momento fazem alguma mudança no conhecimento destes mesmos indivíduos. Mas quando chegam aqui em Moçambique, essas mesmas pessoas não são abraçadas, são deixadas só. Estamos a dizer que tem pessoas que já foram estudar na Inglaterra ou outros países, quando chegam em Moçambique não tem. Por isso, alguns optam por ficar e abraçam projetos lá onde estão. Por quê? Porque no país onde estão não são aproveitados. Qual é o alinhamento que o Instituto de Bolsa faz com seus meninos ou seus alunos quando vão para fora? O regressar. Não há um acompanhamento, só a retirada, mas a devolução desses mesmos indivíduos e dar seguimento àquilo que são os problemas do país, não há isso. Né? Gastamos dinheiro em pagar bolsa de estudo a moçambicanos fora, que meia volta, esses mesmos indivíduos, ao regressar, não são alocados, não são colocados em setores que achamos que são chave para aquilo que é a mudança daquilo que a nossa economia ou a gestão do nosso país.
Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Já agora, Daniel, estamos aqui já a falar sobre o sistema educativo, não apenas ensino técnico profissional, como também superior. São diversas universidades, cerca de 50, se não estou cá, em Euro que existem no território nacional. No entanto, nem todas ou quase nenhuma está a cumprir com aquele que é o seu papel, quebrar o ciclo de pobreza em Moçambique. O que é que está a falhar? Mas, já que foi uma pergunta já respondida, queremos saber de si, de forma já profunda, quais são as reformas necessárias para garantir que o atual sistema educativo esteja alinhado de forma direta com aquele que é ou aquela que é a economia moderna. Bem disseram antes, quando falávamos já na produção deste bloco, sobre a inteligência artificial, que ainda se tem medo de usar a inteligência artificial, como se ela fosse nos fazer algo mal. Mas nos esquecemos que quem criou a inteligência artificial fomos nós. Quais são as reformas necessárias? Na verdade, as reformas necessárias é reformular o nosso sistema de educação a partir da base até ao topo. Quando há reformas, há transformação. Na verdade, essa reforma eu digo porque nós estamos numa era da inteligência artificial, sim. Nós temos que perceber uma coisa. Por exemplo, falamos essa inteligência artificial, falamos do computador. Hoje o computador ainda é um milagre, ou se calhar é insólito, porque quando um estudante, que é alguém que estuda vive, por exemplo, em Mandimba, admite para Eduardo Mondlane Maputo, ele é bom estudante, mas quando encara-se com o computador, é uma novidade. Pelo sistema que ele estudou, pelo currículo que ele é usado. Dizia bem o Baltazar aqui, que nós hoje ainda temos muitos livros na biblioteca, é importante sim, mas temos que investir em equipamentos, em tecnologias, em ferramentas. Isso nós não investimos. Então, esse investimento, eu costumo dizer sempre, ensino superior não é ensino de base, é ensino de continuidade. Daquilo que você já viu no ensino geral, no ensino técnico, com uma formação específica. Depois, no ensino superior, tu vais aprimorar os conhecimentos. Mas hoje já não, porque tem aquela política, o Baltazar sabe melhor. O ensino é centrado no estudante, mas infelizmente não, hoje em dia o professor ainda fica 4, 5, 6 horas a cantar sozinho na sala e sem ninguém para lhe acompanhar. É verdade, isso é verdade. É tão comum em que você encontra um professor, talvez tenha a ver uma questão da didática de ensino e aprendizagem. É normal encontrar hoje na sala de aula um aluno ao nível de licenciatura, em que só está lá na escuta. Claro. Não está lá na discussão com o próprio coisa, né? E você, depois de 4 anos, quando for a perguntar qual é a área, a especialidade que ele quer, aquele estudante no curso, é difícil. Ele estudou engenharia, estudou matemática, estudou o que mais? Diz, eu só fiz para cumprir. É como difícil. Se fosse um ciclo que todo ser humano precisa cumprir, ir para o ensino primário secundário, sim. Depois a partir para o ensino superior, mas já não sabe o que exatamente vai fazer. Nós temos pessoas frustradas, várias pessoas formadas e não contribuem nada. Muito bem, vamos tentar fazer uma síntese daquilo que nós discutimos para já termos uma compreensão um bocado mais profunda, voltando a perguntas muito básicas e essenciais, começando mesmo por ser Daniel que iniciou esta discussão, porque Moçambique continua a regredir. Volto mesmo a esta pergunta porque todos os moçambicanos querem perceber porque com tantos recursos naturais, estamos a falar de ouro, como também esmeralda, tantas outras pedras preciosas, o carvão mineral, o gás natural, tantas outras coisas, incluindo a própria terra, que é suficientemente fértil para desenvolver qualquer nação, inclusive garantir que Moçambique abasteça parte de África, talvez até mesmo, se formos a pensar de forma ambiciosa, toda a África, podemos assim considerar. Por que Moçambique continua a regredir com tantos recursos naturais? Na verdade, é duro falar, mas nós estamos a regredir pela má gestão que nós temos. Então, a má gestão é um dos fatores que faz com que não haja desenvolvimento. Se nós somos péssimos gestores, temos péssimos gestores, péssima liderança, então não é possível o país continuar a avançar com esses conflitos. Temos políticas de ódio, na verdade temos políticas de ódio, temos muita intolerância entre os dirigentes, temos alas dentro do próprio país, então não é possível você regredir como. Dentro do governo não há entendimento, politicamente pior ainda.
entre moçambicanos estamos divididos hoje. Então não é possível tu pensar em produção, é capaz de hoje o Daniel pensar em abrir uma fábrica e alguém vir queimar por intolerância. Então não é possível nós termos um país em que moralmente, socialmente, nós estamos bem. Porque aqui, para que o país possa andar, há vários fatores. Temos que ter fatores sociais, fatores morais, fatores econômicos, fatores políticos. Se até hoje nós ainda fazemos discursos de ódio, porque fulano de X, quando põe uma camiseta que não vai de acordo, quando fulano de X fala até há famoso grupo, Baltazar é o grupo X, porque defende coisa X, Daniel é o grupo X, porque defende coisa X, que inclusive oportunidades ficam minadas por causa de alas. Então, se você pensar que Moçambique é dos moçambicanos, é mais fácil. Mas atualmente você não se sente moçambicano, você se sente estrangeiro dentro do seu próprio país. Então, para essa situação de pobreza, essa situação de regredir, o regredir parte do meu pensamento. Então, o meu pensamento, se não tenho um pensamento que possa contribuir para que eu tenha um país estável, não é possível. Então, a minha forma de pensar contribui bastante daquilo que eu quero, daquilo que eu perspectivo como moçambicano, enquanto continuar com políticas de ódio, enquanto continuar nessa situação que nós estamos a viver, queremos recursos sim, ainda vamos nos matar entre nós. Então, esses recursos até já não viram bênção, viram maldição. Percebe? Hoje em dia, veja que só agora que Manica já tinha aquele ouro, já tinha aquela situação, há muito tempo lá nós nascemos a ver que aquilo aí. Hoje Manica já não é lugar de bênção, é lugar de maldição. Crianças vivem de um lado para o outro a correr, vamos ter lá militares a controlar aquelas minas de ouro. Cabo Delegado hoje vive extrema instabilidade. Percebe? Em qualquer canto, mal que descobrimos que aqui há uma situação, já é maldição, não vira bênção. Não há como nós aplaudir dizer que é Manica, agora mas temos Manica, agora temos duas situações, são duas províncias agora. Norte, que é Cabo Delegado, e Manica no centro, com a descoberta do ouro. Muita gente agora está caminho de Manica. Acha que é uma mina de nós, descobrimos minas, o país é nosso, sim. Mas a situação é, a esse nível nós vivemos, quando descobrimos um recurso, atraímos maldição para nós. Descobrimos um recurso, atraímos maldição. Como é que o país será próspero? Não é possível. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel. Baltazar, esquecer esta discussão com outra pergunta que já foi feita, mas porque é necessário saber. Primeiro, tentamos entender porque Moçambique continua pobre e abaixo da linha da pobreza, mas agora queremos perceber de si quais reformas são necessárias para que o Estado moçambicano, de fato, esteja a combater a pobreza extrema. Bom, primeiro é aquilo que o colega disse, é preciso eliminar os grupinhos. Eliminar os grupinhos, olhar os recursos como não... olhar os recursos não como uma finalidade individual ou de grupo, mas sim nacional. Estamos a dizer que, se formos a ver a questão de Manica ou se formos a ver a questão de Cabo Delgado, são questões, há uma narrativa que nasce ou que cresce de que é por detrás dos interesses individuais que temos aqui todos os problemas, né? Estamos a dizer que se temos o conflito em Cabo Delgado hoje, ou o conflito, né, ou este novo problema que nasce em Manica, é porque algumas pessoas que está por trás. Em Manica fala-se que uma das mineradoras era gerida ou era operacionada por famílias do antigo presidente Armando Filipe Jacinto de Inhosse. Hoje, esta mesma mineradora pertence já à família Guebuza. E aqui houveram acusações e conflitos entre famílias. A pergunta que fica é só as famílias da elite, da política neste país é que podem gerir esses recursos e mandar embora os garimpeiros? Como é que é feita a gerência disso? Porque a finalidade desses recursos é alimentar as populações, né?
Se for assim, em nome de família, que comecem também a parcelar um sítio, dizer, olha, então a população daqui tem direito disso. Depois é que nascem esses todos os conflitos todos, porque acham que em algum momento não temos direito e quem tem direito são outras pessoas e nós não temos essa capacidade de fazer isso. Então é preciso encontrarmos vias, há quem diz que não basta só, outro ponto, não basta só criarmos a escola. É preciso também colocarmos um professor bem formado e esse professor tem que ser alimentado na parte do próprio salário, né? Um professor que vai dar aulas com fome, claramente não estaria em condições de poder, ou não tem uma motivação, né? Fala-se motivação, as horas extras que são cortadas, as horas extras que não são devidamente oferecidas aos trabalhadores, em algum momento isso pode em algum momento pesar naquilo que é o andamento, o funcionamento, o rendimento destes mesmos professores ou esses mesmos agentes da saúde. Então, estamos, como eu disse, vou a dizer mais uma vez, é preciso sentarmos e termos um projeto de nação e não um projeto de gestão de períodos, porque quando a gente tem gestão de períodos, aí teremos muitos problemas no futuro. Muito bem, muitíssimo obrigado. Acho que infelizmente já não temos mais tempo para debater em relação a este tema. Era do nosso desejo, sim, continuarmos esta discussão, porque afinal de contas a questão da pobreza afeta o Estado moçambicano já faz muito tempo. Poderíamos até considerar que desde o início do ano em que Moçambique se tornou independente, que se debate com a pobreza extrema, e de lá para cá é uma pobreza que está de fato abaixo da linha. É algo que se pode considerar absurdo, pelo menos segundo as palavras que nós podemos escolher a partir dos nossos analistas. No entanto, teremos mais oportunidades para discutir não apenas em relação a este, como também a outros temas que marcam a atualidade nacional nesta mesma mesa do Linha da Frente, porque, como temos dito, habitualmente quem está, de fato, na linha da frente deste e de todos os outros programas cá da Casa FTV é o caro internauta, é o caro telespectador que nos acompanha todos os dias, porque cada tema é abordado justamente para melhorar o seu estilo de vida, o seu dia a dia, e quem vê e ouve é justamente para ser educado, não apenas informado. Despedimos-nos assim, mas prometemos voltar na próxima terça-feira, à mesma hora, com mais temas assim enrolados nesta mesma mesa. Fique bem, o melhor dizendo, fique com Deus, até lá.